Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à semana de aquecimento para o mini curso Vá Mais Longe com Milhas. E essa é a nossa segunda semana, né? Tá quase no finzinho já. E nessas duas semanas eu tenho falado aqui sobre atalhos, obstáculos desse universo das milhas. E também, né? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E também eu tenho falado sobre como que a gente pode se aproximar do nosso grande objetivo, que é de viajar quase de graça. E até no mini curso vocês vão saber mais sobre isso, né? Ou até mesmo usar essas milhas que a gente adquirir para fazer uma renda extra. E o tema de hoje é sobre essa questão, né, de mais um obstáculo que a gente encontra, que é uma grande dúvida que sempre surge, que se usar somente milhas para viajar é suficiente para a gente encontrar passagens mais baratas. E a gente vai ver que existem algumas outras estratégias, eu vou mostrar para vocês, que respondem muito bem essa pergunta, e então a gente acaba conseguindo encontrar um caminho até um pouco mais garantido para a gente economizar com passagens. E realmente, né, acreditar que apostar apenas nas milhas vai levar a gente ao melhor resultado faz muitas pessoas perderem grandes chances de viajar ainda mais barato e melhor. E eu não tô falando, né, que as milhas, tudo bem? E eu não tô falando que milhas é ruim, né? Pelo contrário, né, a gente tá vendo aí durante todo esse evento o quanto as milhas nos ajudam a emitir passagens praticamente de graça, né, pagando só a tarifa. Mas não dá pra gente acreditar que só acumular milhas já é garantia de viajar mais barato e esquecer que existem outras estratégias quando o assunto é encontrar passagens mais baratas. E embora, né, essa estratégia de milhas seja imperdível para quem quer pagar mais barato pelas passagens e até para conseguir, né, ter efeito sobre outros itens da viagem, porque isso também acontece, né? Você consegue economizar com hospedagem, por exemplo, sozinho, né? Em conclusão, sozinha essa estratégia não faz milagre, ou seja, ela não vai resolver tudo. E a gente já vai ver o porquê. Por isso que quando, né, eu pessoalmente vou planejando as minhas viagens, eu sempre procuro entender quais estratégias podem me beneficiar ainda mais para eu conseguir encontrar essas passagens mais baratas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para mostrar para vocês, e o primeiro deles é aquela grande questão, né? Para o destino que eu estou indo, vale a pena eu fazer um stopover? Né? Existe um stopover vantajoso para eu encontrar? Essa é uma primeira pergunta. E observar quanto custa a viagem, né, sem o stopover é um primeiro caminho, né, uma coisa que a gente pode e deve fazer. E como que a gente faz isso, né? Primeira coisa, você entra no site da companhia aérea, verifica se existe um programa de stopover ou mesmo existe um stopover que você possa fazer dentro da companhia, porque às vezes você encontra ali a parada permitida, não vai ter um programa, ou seja, não vai ter hospedagem inclusa com desconto, atrações, outros benefícios, mas você vai ver que tem a parada permitida, e aí esse nome varia bastante, né? Dependendo da companhia aérea você vai encontrar multidestinos, multitrechos, stopover mesmo. E aí você faz essa verificação dentro do site da companhia aérea, esse é o primeiro passo, e depois compara aquela mesma passagem, né, tem que ser os mesmos dados ali, em metabuscadores, como por exemplo o Google Flights, o Skyscanner. Eu gosto muito de usar o Google Flights, o Skyscanner, eu acho que o resultado que dá é muito bom, né, pra gente encontrar as melhores promoções, porque eles pesquisam nas grandes bases, né, em todas as principais bases, então além de tudo poupa um tempo bem importante pra gente não ter que ficar entrando em cada uma das agências online ou mesmo das companhias aéreas, né, porque ali reúne tudo e você consegue daí chegar a essa conclusão, né, se você vê que lá tá bem mais barato, no metabuscador, por exemplo, você já consegue saber, né, fazer um cálculo direitinho para ver se está compensando fazer esse stopover ou não. Se for só, e aí vem a dica, né, se for só o stopover pelo stopover, né, só a parada, não vale a pena você pagar mais caro por isso. Mas, se a companhia oferecer um programa, que daí vem com aqueles benefícios associáveis, né, que você calcula ali e vê que realmente, né, incluindo na conta, para comparar qual opção fica mais vantajosa, você vê que você está ganhando com isso, né, você tem, por exemplo, um desconto em hospedagem que vai fazer você ter uma economia na hospedagem e por isso vale a pena você pagar um pouquinho mais caro na passagem, aí é um elemento de decisão. Então, tudo vai do cálculo, né, total ali do resultado que você vai chegar no final das contas. Quanto que eu estou ganhando com isso, né? Qual é o caminho que está me trazendo um melhor custo-benefício. E é assim que a gente consegue saber se vale a pena incluir um stopover naquela viagem ou não.
E claro, né, sabendo também se a companhia aérea que a gente está analisando oferece essa possibilidade, porque não são todas. E algumas, inclusive, cobram para a gente fazer isso. E aí, realmente, né, é bem difícil que isso seja vantajoso. Para você saber se existe uma taxa, né, alguma cobrança, é bem simples, né? Você pode ou fazer esse caminho que eu falei, né, de fazer a própria comparação usando o metabuscador, ou se você quiser ter certeza de que existe alguma taxa exclusiva pelo stopover, entra no site do ITA Matrix Software. Até falei dele esses dias aqui, né? É bem simples, você coloca ali os dados da passagem, tem que ser exatamente a mesma, né? Voo, tudo certinho. E aí você clica em Rules, né? Em regras, e vai abrir para você tudo que compõe aquela tarifa, inclusive taxa de combustível, várias coisas. E você descendo até o item 8, que é o item destinado exclusivamente para o stopover, você vai saber se existe uma taxa, quais são as regras, quantos dias são permitidos, porque também isso varia, né, de companhia aérea para companhia aérea. E assim fica até um pouco mais fácil para você tomar a tua decisão, né, de maneira mais segura de que você está realmente fazendo um bom caminho, tomando um bom caminho. Outra coisa, né, gente, que vale a pena, né, o segundo exemplo aqui que eu estou trazendo, que tudo isso a gente vai vendo, né, que vai para além das milhas e que pode sim, né, nos ajudar a pagar muito mais barato nas passagens. E o segundo exemplo é sobre fazer um multidestinos, que é uma possibilidade também, dependendo do destino que você está pretendendo, dependendo, né, da viagem e do tempo que você tem, para fazer render mais o valor que você investiu no aéreo, que a gente sabe que é um valor mais alto. E aí não necessariamente você vai fazer isso usando milhas. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Aí depende muito do que vai ficar mais vantajoso. E você pode, inclusive, considerar aí no teu cálculo outros meios de transporte. Então, eu já vou mostrar alguns exemplos, como trens, carros alugados, né? Para tornar aquela viagem inteira mais barata e assim ter um valor final muito mais baixo para uma viagem incrível que, se comprada através de um pacote, custaria muito mais caro, sem dúvida, né? Quando a gente faz essa análise, a gente vê que sai bem mais caro. E olha só, eu trouxe até um exemplo aqui para dar para vocês. Imagine que você estivesse, né, pretendendo fazer essa viagem aqui maravilhosa nesse circuito europeu. Agora a gente está com as restrições aí, dá mais vontade ainda, né, de viajar para a Europa. Não sei como é que tá para vocês, mas ai, gente, eu tô morrendo de saudade de ir para lá. E olha, incrivelmente, gente, quanto que vocês acham que custaria um circuito desse se vocês comprassem um pacote para fazer esse circuito? Alguém chuta aí mais ou menos quanto que vocês acham que valeria uma viagem para passar ali, ó, por Londres, Alemanha, temos República Tcheca, a maior parte ali está concentrado na Alemanha, né? Alemanha, Inglaterra e República Tcheca. Quanto que vocês acham que uma agência, né, um pacote mais ou menos custaria? Alguém já viajou, já consultou preços para um circuito europeu, tem mais ou menos uma ideia aí de quanto que sairia mais ou menos, né, uma viagem parecida como essa? Me ajudem aí, digam o que é que vocês acham, porque é legal a gente fazer esse exercício assim de pensar, né, quanto que custa, porque aí a gente tem uma noção real do quanto a gente consegue economizar quando a gente faz um processo mais estratégico. Ninguém quer arriscar? Então tá, então eu vou falar aqui quanto que eu vi esses dias aí em uma agência que eu fiz uma pesquisa aí só para trazer para vocês. Eu vi que um circuito como esse aqui estava saindo mais ou menos 10 mil reais, tá? Incluso ali, no caso, a rota terrestre, né? E dá uma olhadinha por quanto que fica quando a gente usa as estratégias certas para montar esse circuito. E eu já vou falar para vocês qual é a estratégia que torna tão barato. Dá uma olhada, gente. Saiu R$ 1.610 esse circuito. Gente, é inacreditável, né? É bom demais até para ser verdade, a gente fica pensando, né? Mas é real, isso é real. Essa montagem aqui que eu fiz foi verificando todos os custos. Vocês podem ver que não é só aéreo, né? Tem outros meios de transporte ali, tem trem, né, no circuito. E é bem isso que acontece mesmo, né? Quando você faz um circuito terrestre, nem todos os trechos vão ser aéreo, né? Você vai ter também outros meios de transporte terrestres. E isso é perfeitamente possível quando você você consegue traçar uma rota que seja mais favorável, né? Então, quando você faz, por exemplo, né, o primeiro passo ali. Hoje até eu recebi uma pergunta sobre Londres, então é bem legal, né, eu trazer esse exemplo porque pode ajudar a pessoa que me perguntou. Londres é um hub, então já é uma cidade muito boa, né, de malha aérea, de oferta de voos, para a gente entrar na Europa, se a gente quiser pagar mais barato. Ela é um bom exemplo aí para a gente pensar.
e para sair também, né? São cidades estratégicas para a gente pensar em começar e terminar a nossa viagem. E daí de Londres, a gente vai traçando, né, as rotas para a gente chegar onde a gente quer, pagando um preço menor. E aí por isso é legal comparar, né, com todos os meios de transporte. E nesse caso aqui, esse circuito que eu montei, ele ficou no menor custo possível para esse né, circuito do jeitinho, para essas cidades do jeitinho que vocês estão vendo aí. E dá para ver que na cotação do euro, do jeito que tá, né? Vocês sabem que o euro tá caríssimo, não tá barato. Então, vocês imaginem quando o euro estava mais baixo, né? Você ficaria mais barato ainda esse circuito. Então, isso é bem interessante aí para a gente pensar. E aí, claro, não coloquei, né, o trecho ali, o aéreo, né, que quando vocês compram um pacote, você não compra, quando você vai consultar o circuito europeu, por exemplo, eles te dão o preço do terrestre. Então, a gente está comparando maçãs com maçãs, né? Aqui é o preço que seria o preço do terrestre, equivalente que você teria lá num pacote se você comprasse com uma agência. Aí, claro, tem o aéreo do trecho longo, né, que seria Brasil-Londres, que a gente compra à parte. E a grande dica aqui, né, seria, já que você está trabalhando com o hub, né, que você já sabe que Londres é bem favorável para você encontrar passagens mais baratas, aí qual que seria, né, o encaminhamento ali para você chegar de forma mais em conta? Seria procurar nesses metabuscadores que eu comentei e, se você tem milhas, comparar com o preço em milhas, considerando as taxas, para você chegar na conclusão do que está valendo mais a pena. Sempre lembrando, né, que o preço em milhas, ele vem daquele custo de aquisição, né, o quanto que você pagou para adquirir, né, você gastou, investiu para ter aquelas milhas, daí você consegue fazer uma comparação bem fidedigna e saber realmente qual é, né, a vantagem para aquela situação. Mas isso é super animador, né? Não sei o que vocês acham, mas eu vejo assim que saber montar um circuito faz a gente conseguir incluir até mais lugares, mais destinos, pagando um preço bem interessante, né? Bem mais barato. Faz render também o dinheiro que você investe no aéreo, então tem vantagens. Sempre, claro, né, a gente não pode fazer uma maratona, né, incluir um monte de destinos num tempo curto para não aproveitar nada, porque daí perde a graça. Mas se for dentro de uma possibilidade que você vê assim, não, tá cabendo na minha viagem, eu vou incrementar um pouquinho mais, é um recurso bem interessante. E se for teu estilo de viajante também, né, porque cada um tem um perfil, tem coisas que agradam mais um e menos ao outro, então a gente sempre tem que respeitar isso para ter uma viagem realmente, né, satisfatória. Outra, né, e até esses tempos eu trouxe aqui em outras aulas, né, que dá pra gente fazer muitas coisas com essa estratégia, né, dá pra conhecer 5, 6, 7 países com o preço de apenas uma passagem aérea. Boa noite, tudo bem? Ou até, né, se você for pensar aí com estratégia de milhas, você consegue viajar de executiva pelo preço de econômica, sem usar aqueles upgrades que eles oferecem pra gente, que nem sempre ficam vantajosos, em que você tem que pagar a tua passagem econômica e ainda dar ali 50 mil milhas para conseguir fazer o upgrade. E isso não no total não fica vantajoso para a gente, acaba sendo, né, ruim. Então, se você usa bem essas estratégias, você acaba conseguindo gastar menos do que você comprar, né, a passagem em dinheiro, mas ainda assim, né, se você usar, por exemplo, o caso das milhas desse jeito que eu comentei, você acaba gastando mais do que deveria, então não é uma boa estratégia. Boa noite, tudo bem? Então, gente, a dica para Londres é essa, né? Eu acho que valeria bem a pena pensar sobre isso para quem tiver o interesse de ir para lá, né? Se for o caso, de ter mais dias, fica bem bacana. E se não quiser fazer essa estratégia do circuito, então usa, né, os metabuscadores que eu citei, que com certeza vai fazer uma grande vantagem. Um outro exemplo aqui que eu separei também para trazer para vocês envolve quebra de passagem, né? Porque Londres, como eu falei, é um hub, então é um lugar muito favorável para você conseguir chegar de forma mais barata, né? Até um lugar recomendável para você ingressar na Europa, junto com Madrid, Roma, né? Outras cidades que a gente sabe que são estratégicas, porque tem uma boa malha aérea, um bom fluxo de voos. Mas e se você estiver querendo ir para um local, num destino caro, né? Às vezes a gente quer ir para uns destinos em que as passagens aéreas são caríssimas, como é o caso, por exemplo, de quando você está pretendendo ir para a Ásia. Se você for, né, para um destino como o destino na Ásia, na Oceania, até o Oriente Médio, que geralmente tem um custo mais alto de passagens, é bem importante considerar a quebra. E essa quebra acontece geralmente em um dos hubs europeus, para você chegar lá de forma mais barata. É o caso, por exemplo, né, e isso é até legal falar que isso funciona muito bem, inclusive quando você usa milhas, né, não é só em dinheiro,
Para milhas funciona a mesma lógica, porque tudo está relacionado ao setor aéreo, né? Então, a lógica da oferta, né? A lei da oferta e da procura está sempre valendo das duas formas, tanto para milhas como para dinheiro. Então, nesse caso, por exemplo, né, se você quisesse ir para a Ásia e você fizer isso passando pelo Oriente Médio, mesmo com milhas, você consegue gastar às vezes a metade, né? Eu até trouxe já alguns exemplos, coloquei no feed também uns posts em que eu mostrava que naquele caso, né, para aquelas datas, estava saindo a metade. E se você usar a TAP para viajar, aí você vê na tabela de resgate que é garantido ali que sai a metade mesmo. Então, é bacana a gente pensar sobre isso, até quando a gente fala sobre milhas, porque como a gente tem visto, né, milhas vale dinheiro, então o nosso objetivo tem que ser sempre usar o mínimo de milhas possível para emitir uma passagem se a gente quiser viajar mais. Não dá para sair pagando o preço que a gente, né, que a gente encontra ali logo de cara, porque senão aquelas milhas não vão render mais viagens. E vocês podem observar, né, que isso tudo que eu estou falando, o buscador ele não vai contar para você, né? Se você pesquisar lá direto dentro de um buscador, mesmo que seja um meta buscador, ele não vai apontar para você as estratégias. Por isso que é tão bacana a gente saber quais são, para não ficar dependendo de promoções, de alertas ou de ter datas muito flexíveis para viajar barato, né? Para a gente ter mais liberdade, ter como planejar também as nossas viagens, sabendo que a gente vai gastar menos, e isso tudo acaba sendo bem interessante. Eu trouxe aqui o exemplo para mostrar para vocês de uma quebra de passagem para a gente ver o resultado mesmo, né? Como que ficaria num exemplo prático. E nesse caso aqui seria de São Paulo, Tóquio. E vocês podem ver ali na tela, né, que está custando R$ 5.245 para essas datas, um preço super alto, né? A gente sabe que até dá para encontrar mais barato do que isso, mas eu fiz questão de pegar um valor mais elevado para mostrar para vocês que mesmo quando você encontra passagens mais caras, a gente não precisa desistir porque dá para viajar mais barato, né? Dá para você aplicar estratégias e viajar mais barato. E eu falo isso porque tem gente que, por exemplo, né, só viaja nas férias escolares, que é uma época mais cara, porque tem filhos, né, porque tem compromissos. E muitas vezes bate aquela frustração, né, de puxa, né, eu só posso viajar na época mais cara, e agora, como é que eu faço? Então, é para animar vocês, né, de que mesmo naquelas épocas que parecem mais caras, tem salvação, né. Claro, não vai ficar super baratinho, como seria quando você consegue usar estratégias dentro da baixa temporada, mas já fica mais acessível, já dá uma economizada e torna aquela viagem possível. E é esse caso aqui. Então, eu vou trazer aqui agora o exemplo, né, de como que eu fiz para deixar essa viagem bem mais barata. Dá uma olhada, ó, se eu tivesse que fazer essa viagem aqui, e eu tivesse a possibilidade de transformar isso no multidestinos para eu quebrar a minha passagem, eu faria isso aí, ó. Eu faria a entrada na Europa por Milão, tá? Porque Milão combina muito bem com Tóquio, até já anotem, né? Se algum dia vocês pretenderem ir para o Japão, ó, já fica a dica aí que Milão combina muito bem com Tóquio para baratear, né, o preço da passagem. E aí eu ficaria os dias que eu quisesse em Tóquio. E note uma coisa também, quando a gente fala aqui das datas, não precisa ser exatamente essa quantidade de dias que está ali em cada destino para funcionar, tá? Isso não faz diferença, o que faz diferença mesmo é a rota. Então, os dias pode ficar, né, ao critério do viajante. Pode ser que ele queira dividir a viagem em tempos iguais para cada destino, ou mesmo só fazer uma breve parada ali, transformar aquela conexão num trecho, em 1 ou 2 dias de descanso. Funciona perfeitamente bem. E veja só, né, caiu para 3.891 e era 5.245. E até nem fiz o cálculo aqui, mas com certeza, né, gente, dá uma diferença bem, bem razoável aqui, né? Deixa eu fazer aqui rapidinho, 3.891, R$1.354. Eu acho muita coisa, eu acho que até porque é um dinheiro jogado fora, né? É um dinheiro que você pagaria na passagem, você está chegando lá do mesmo jeito e gastando bem menos, então para que pagar mais caro? Fora que você está incluindo 2 países nessa viagem. Se você parar para pensar, você está indo para 3 países, pagando R$1.354 a menos. Eu vejo isso como muito vantajoso. Se você fizer, inclusive, o cálculo, né, de quanto você está gastando por destino, né, se você for pensar dessa forma, se você está indo para 3 países, gente, é como se você estivesse pagando R$1.297 para conhecer o Tóquio, para conhecer Milão, né? Se você for pensar quanto você está investindo por destino, também acaba sendo vantajoso.
E aí você pode pensar, tá, mas eu tô gastando 3.800 e pouco, né? Por que você tá falando aí que tá saindo 1.297 por destino? Isso não, para mim não faz sentido. Mas por que eu falo, né, que faz, por que eu conto, né, para mim eu penso dessa forma, né? Porque se eu for viajar esse ano para Tóquio, né, para o outro ano para Milão e no outro ano para Paris, ali que seria, né, na volta, eu não vou gastar 1.297 para fazer cada uma dessas viagens. Então, se você pensar assim com a cabeça, né, de um economista mesmo, uma pessoa que está ali focada nas finanças, é uma economia, né? Pensando em médio prazo, é uma economia, porque você não está gastando aquele dinheiro que você gastaria para ir para cada um desses lugares. Inclusive, né, a gente sabe que para você ir para Paris, para Milão, para Tóquio, se você for somar, sairia bem caro, né, se você for separadamente para cada um desses destinos. Então, essa técnica, né, da quebra de passagem, ela tem muitas vantagens e se você pode utilizar, né, assim, combina com o seu destino, combina com a quantidade de tempo que você tem, com os seus objetivos de viagem, é uma estratégia para ter na manga que funciona muito bem e que vai te ajudar tanto em milhas como em dinheiro. E isso é legal falar, né, para a gente se lembrar sempre. E outra coisa também, né, um outro exemplo que eu trouxe aqui, é que quando você reserva hospedagem, também considerando se é possível pagar o mesmo ou menos acumulando milhas, isso também é uma estratégia que a gente, né, tem que lembrar que pode funcionar muito bem e que ajuda a gente a pagar o aéreo da próxima viagem sem que a gente tenha que mexer no bolso. E isso é bem comum, né? Muitas vezes você vai lá, pesquisa dentro do Smiles ou pesquisa na Livelo e você encontra hospedagens que oferecem pontos ou milhas em troca, né, da reserva feita dentro do site. Se você estiver vendo que a pesquisa está valendo a pena, né, que o custo da diária está compensando, por que não, né? Por que não aproveitar para ganhar pontos e milhas que vão se tornar aí, né, viagens? E esse é um exemplo que eu trago, né? Porque assim, pode ver, né, que vai para além do mundo das milhas, né? Afeta indiretamente, né, a estratégia de milhas, mas é uma estratégia a mais que envolve hospedagem. E que quando a gente pensa, né, em outras estratégias, né, igual a gente está falando no tema, né, dessa live, isso tudo vai contribuindo para a gente conseguir economizar e tornar a nossa viagem inteira mais barata e fazer aquele dinheiro que a gente pretendia investir na viagem render muito mais, né? Seja pela economia ou por render outras viagens. Então eu acho que isso vale a pena a gente comentar, né? É bem bacana, funciona super bem, eu vejo que é algo assim que mostra para nós o quanto vale a pena a gente pensar na viagem como um todo e não pensar só em passagens ou mesmo não pensar só em milhas, mas pensar em outros caminhos que junto, né, se você juntar tudo isso, você vai ver que o resultado fica ainda melhor. E claro, né, parece um pouco difícil quando a gente começa a pensar assim, puxa, mas como é que eu vou saber, né, fazer essas quebras de passagem, como é que eu vou saber montar esses circuitos de um jeito que fique sempre muito vantajoso, que chegue no melhor resultado. E eu digo para vocês assim, que quando a gente tem o caminho, né, a gente começa a entender o que realmente funciona, né, o que não é só uma dica, né, aquelas dicas assim, que tua prima viajou e veio contando, né, eu fiz tal coisa e funcionou, daí você vai tentar e não dá certo, né. Então quando a gente começa a identificar o que é dica do que é método realmente, né, aquilo que vai funcionar sempre, que você pode contar, né, que é uma coisa que vai te trazer resultado, fica tudo muito mais fácil. E aí você vê que não é um caso isolado, né? Que você pode replicar e em toda e qualquer viagem você vai conseguir chegar aos melhores resultados. Então eu sempre falo, né? O ideal é você ter estratégias na manga, não ter uma coisa só. Não dá para contar só com milhas ou contar só com stopover, né? Não dá para contar só com uma estratégia ou outra, mas sim conhecer essas estratégias que realmente são eficazes e na hora de montar a sua viagem, consultar cada uma delas para ver o que funciona melhor, o que está trazendo o melhor resultado. E aí você vai achar um caminho que vai te ajudar a chegar no teu objetivo. E vale a pena, gente, eu falo por experiência própria. Assim, antes, o que eu gastava em uma viagem passou a render para mim 3, 4 viagens. Eu comecei a viajar em feriados, em fins de semana. E para quem ama viajar, isso é maravilhoso, né? Porque é tudo que a gente quer. Porque aí você consegue, né, gastar muito menos com itens como passagens, hospedagens, sem que você tenha que perder a boa experiência, perder a qualidade, o conforto, né? Pelo contrário, você começa a ficar nos hotéis dos sonhos, né, viajando até de executiva pelo preço de econômica, como eu falei mais cedo.
Ou ainda, né, o dinheiro que sobrou dessa viagem de férias, né, já pode garantir as férias do ano seguinte, sem que você tenha que mexer no bolso, ou mesmo você pode, né, usar esse dinheiro que sobrou para outros projetos. Enfim, os benefícios são infinitos. Eu vejo assim, ainda mais a gente que ama viajar e que tem esse planejamento, né, de estar sempre, de procurar fazer uma viagem, né, com frequência, que não quer ficar, né, fazendo só uma viagem na vida, né? Então, vale a pena, gente. Para quem ama viajar, vale a pena usar boas estratégias que vão muito além de pesquisar a promoção de passagens. Isso eu sempre falo, assim, ficar dependendo só de promoção de passagem não ajuda a gente a chegar no resultado que a gente quer. E um caminho assim que eu quero deixar para vocês aqui a partir dessa live é começar hoje mesmo, né, a pensar sobre a sua próxima viagem. Eu sei, a maioria das pessoas não está viajando, não está com um planejamento assim de uma data já para comprar um bilhete, e não precisa. A boa notícia é que não precisa. Você não precisa já comprar uma passagem aérea ou ter uma data definida para viajar para começar a pensar sobre estratégias. Porque você já pode começar a identificar, né, a pesquisar para aquele destino que você pretende ir, qual a estratégia que funciona melhor, como que você pode combinar esse destino com outros, como que você pode deixar essa viagem muito melhor e mais barata usando boas estratégias como essas que eu trouxe de exemplo aqui. Claro que tem muita coisa, né, não daria tempo nessa live de eu falar tudo que dá para fazer, mas já é um caminho, né, acho que já é um começo, espero ter dado para vocês, né, um começo, um caminho. E uma dica aqui para começar, né, para dar um primeiro passo aqui para vocês, né, eu recomendo assim, que você comece identificando, né, a companhia aérea com a qual você vai viajar, né. Então, primeira coisa é assim, não que você vai ter certeza, certo? Mas assim, qual que é a possibilidade, né, de companhias aéreas, né, que você faria a emissão do teu bilhete. Então, comece identificando isso. E aí, entra no site da companhia e dá uma olhadinha. Existe stopover? Não existe? Existe um programa? Como que funciona? Quais são as regras, os benefícios? Dá uma olhada também se aquele destino que você está indo é um hub, não é? Né? Se não for um hub, qual que é o caminho mais barato para eu chegar nesse lugar? Né? E se eu tenho mais dias, dá para eu montar um multidestinos? Ou se eu estou indo para um destino caro, né, como a gente viu ali, Tóquio, né, que tem passagens mais caras, eu consigo quebrar essa passagem em alguma cidade para eu conseguir chegar em Tóquio mais barato? E até para Tóquio, né, o pessoal já está na vantagem aqui, né? Eu já dei uma dica aqui de um possível. E até esses tempos eu deixei no feed uma lista de destinos, né, que fazem uma combinação boa com Tóquio, porque não é uma regra absoluta, não é para toda e qualquer data que você pesquisar que Milão vai ser sempre mais barato para quebrar a passagem indo para Tóquio. Existem várias possibilidades ali, várias cidades que funcionam bem, e daí é legal ter isso, né, para você sabendo, eu vou para Tóquio, então eu já vou pegar aquela relação ali e tentar consultar e fazer a minha pesquisa para ver qual dos destinos vence no fim das contas. Então, esse é o caminho, né? O caminho é a gente se apropriar realmente das melhores estratégias, seja em milhas, seja em dinheiro, funciona muito bem, e isso tudo faz a gente atingir os nossos objetivos de viajar cada vez mais barato, né, viajar melhor. E agora quero ouvir vocês, né, tem alguma dúvida, né, eu sei que foi bastante conteúdo, né, muito assunto aqui sobre passagem, né, passagem é um assunto que rende, que realmente faz a gente ver que tem muito mais nesse mundo das viagens, né, é um universo realmente muito profundo, tem muita coisa para falar, e isso anima, né, não sei para vocês, mas para mim anima muito, porque eu vejo que as minhas possibilidades são muito, né, grandes, eu tenho muitas chances de conseguir atingir melhores resultados, já que existem tantas estratégias que funcionam tão bem e que eu posso aplicar. E assim eu consigo, né, realizar esses sonhos aí que a gente estava conversando. Até durante a semana a gente tem falado bastante, né, sobre sonhos, sobre o que a gente quer, aonde a gente quer chegar. E eu acho que isso aí é um primeiro passo também para que as coisas se concretizem, né? A gente ter definido aonde a gente quer chegar, para onde a gente está querendo ir, né? O que a gente quer do nosso futuro de viagem. Se a gente não começa a pensar nisso agora, daqui a pouquinho, gente, o tempo ele passa tão rápido, né? Eu tenho visto assim, meu filho já vai fazer 3 anos, eu nem acredito quando eu penso sobre isso. O tempo passa tão rápido que vocês podem escrever o que eu estou falando. Daqui a pouco, vocês já vão estar no aeroporto, pegando o voo para a próxima viagem. E aí, vocês vão lembrar desse dia, vão pensar, puxa,
Olha só, né? Que bom que eu comecei a fazer, investir, né, naquilo que fez hoje eu viajar mais barato. Porque é bem assim, né? Na hora que a gente quer alguma coisa, a gente pensa, né, que bom que eu comecei antes, ou que pena que eu não comecei antes, porque agora eu estaria me beneficiando disso. É sempre esse o caminho, né? Então, só de vocês estarem aqui, gente, já é um passo, assim, maravilhoso, né? Porque eu vejo que quando a gente fala que tá querendo alguma coisa e se dispõe a querer, né, a dar um passo, isso já, parece que tudo contribui, né? Tudo já ajuda a gente a chegar onde a gente quer. Ah, Silvia, obrigada. Obrigada pelo feedback, eu fico bem feliz. Inclusive amanhã, né, tem live aqui com a participação dos alunos, vai ser muito legal. Eles separaram algumas dúvidas para trazer aqui, de repente, né, pode ser as dúvidas de vocês também, né? Eu acho que é bacana essa troca. Se vocês tiverem questões também, né, vai ser uma live específica para isso, né, para tirar a dúvida. Porque também, como foi muito conteúdo e durante todas, né, as 2 semanas, né, que vão fechar agora na sexta-feira, às vezes vão surgindo dúvidas específicas, né, de planos que vocês tenham ou de algum assunto mais técnico, né, mais que eu trouxe aqui que exige mais detalhes. Então, já vão pensando, né, quem puder participar amanhã vai ser bem legal e tragam as dúvidas porque essa troca ajuda todo mundo com certeza e vale muito a pena. Então, amanhã a gente vai ter essa programação aí especial. E às 7 horas, eu fui convidada, né, pela Dani por mim para estar lá na página dela, para falar também sobre milhas, né, um apanhado geral, assim, um resumão sobre o assunto. Então, quem gosta, né, quer dar uma revisada, assim, e fixar, né, não percam, é na página dela, vai ser bem legal também. Carmen, é verdade, quanto mais conhecimento faremos, uma viagem mais perfeita. É verdade, Carmen, a prática leva à perfeição, né? Isso vai ficar super bom. Pedro, essa live vai ficar salva? Eu perdi. Ah, vai ficar salva, sim. Eu tô deixando 2 lives por semana salva, só para não lotar o feed, mas essa de hoje vai ficar salva, assim, para quem quiser ver, rever, né? Enfim. E aí, gente, alguma dúvida? Surgiu alguma pergunta aí, alguma questão que não ficou muito clara? O que vocês acharam? Ajudei, não ajudei? Me dei um feedback aí, que é sempre bom saber, né? Se vocês, se tá no caminho certo, né? Se vocês estão, se é o que vocês estão procurando, né? Se são as informações que vocês estão procurando, até para eu saber, né? O que eu trago aqui para tentar trazer os conteúdos que mais interessam vocês. Então fica bem, é muito bom saber, né? Se eu acertei no tema ou não, né? Para ajudar vocês no que vocês estiverem procurando saber. Ai, que bom, Gabriele, fico feliz de saber, obrigada aí pelo comentário, muito bom, né, saber que, que bom, deu uma luz, então eu fico bem feliz. E também depois, né, se surgir uma dúvida aí, qualquer coisa, me chama que a gente vai vendo, tá bom? Então, acho que é isso, né, gente? Muito obrigada aí pela participação de vocês, né, o pessoal do YouTube, o pessoal do Insta, e amanhã a gente se vê por aqui, qualquer coisa, né, eu vou deixar também uma caixinha de perguntas, se vocês lembrarem, manda lá que a gente vai se falando, tá bom? Maravilha, obrigada, Tony. Bom te ver aí de novo nas lives, né? Muito bacana. Então, gente, tudo de bom para vocês, uma boa noite de descanso, né? Tudo de bom para mais um dia aí dessa semana. E amanhã, então, estaremos aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.